Olá, queridos, bom dia, Jesus abençoe você, sou da Sorte de Bênçãos, estamos com mais um diário no ar para abençoar o seu coração. Creio que grandes coisas fará o Senhor nesse dia chamado hoje e a partir deste momento chamado agora, o Senhor fará algo maravilhoso na sua vida. Amém? Sejam muito bem-vindos e hoje você que não nos segue ainda, nos siga e acione o sininho para que as notificações possam chegar até você. Comente aqui, deixe os seus comentários e também falando sobre a nossa reflexão diária e colocando suas petições para que nós possamos orar por essas petições depois. E compartilhe, não por último, compartilhe com alguém. Compartilhe, que essa mensagem chegue a um coração, que através de você, essa mensagem chegue em algum lugar, chegue em alguma vida e que pessoas sejam abençoadas através de você. Que você seja um instrumento de resposta, de paz na vida de alguém. Enquanto você vai compartilhando com alguém, eu vou trazer uma reflexão para o seu coração nesse dia de hoje. Amém? Compartilhe aí no seu grupo, com a sua família e vai ser bênção demais. Diz assim, Romanos capítulo 10, versículos 16 e 17 diz assim: Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Queridos, essa palavra é muito importante. É claro que ela está sendo aqui falada, Porque os judeus, eles rejeitam ali a justiça de Deus. Rejeitam Jesus. Então eles não ouviram falar sobre Jesus, mas rejeitaram ele. E Jesus é o verbo que se fez carne. Mas o meu foco aqui hoje para a sua vida nesse dia é de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, observe, ouvir pela palavra de Deus. A fé sempre virá pelo ouvir, não pelo falar. Muitas vezes as pessoas pensam que elas têm fé por aquilo que ela fala, mas a fé não tem a ver com aquilo que você fala, a fé tem a ver com aquilo que você ouve. Então, essa é a diferença de todas as coisas. Essa é a diferença. Quando você ouve a palavra, então, da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a ausência da fé é quando você não escuta a palavra. Então, a fé nunca será somente quando você tem uma atitude. A fé, ela faz parte daquilo que você escuta primeiro e depois você cria uma ação em cima dela. Quando eu creio naquilo que eu ouvi, então eu executo. Porque a fé crê. Então, a fé é uma atitude, a fé é uma ação. Mas para eu ter essa ação, eu preciso ouvir primeiro. Então, eu tenho uma atitude em cima daquilo que eu ouço. Eu tenho uma atitude em cima daquilo que eu escuto. Eu tenho uma atitude em cima daquilo que eu recebo. Então, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, pense comigo. Se a fé vem pelo ouvir, se eu não ouvir a palavra de Deus, eu tenho ausência dela. Mas se eu ouvir alguma coisa diferente da palavra de Deus, então eu vou fazer coisas erradas. Porque a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você está ouvindo? Quem você está escutando? Porque quem você estiver ouvindo e o que você estiver escutando, o que você estiver colocando para dentro de você, pode mudar o seu comportamento, pode mudar a sua mente, pode mudar a sua atitude, pode mudar a sua vida, porque você começa como espelho, começar a repetir o que as pessoas falam, refazer o que as pessoas falam. Então tudo que você escuta, você começa a armazenar dentro de você e depois começa a agir. Então a fé, ela não vem quando eu falo, a fé vem quando eu escuto. Então, quando eu falo, eu profetizo. Então, quando eu tenho fé, então eu vou lá, crio uma ação e profetizo sobre aquilo. Então, a boca, ela profetiza em cima daquilo que ela escuta. Então, para você profetizar, um dia você escutou. Ninguém profetiza algo se não escutou antes.
Porque você precisa saber primeiro, ter entendimento primeiro daquilo que entrou para dentro de você. Então, desde a sua juventude, desde criança até hoje, você escutou alguma coisa. Então, ninguém fala algo que não sabe. Ninguém fala algo que não ouviu antes. Ninguém fala nada. Então, da mesma maneira, você precisa produzir fé. Você precisa estar perto de pessoas que têm fé. Você precisa buscar respostas perto de pessoas que acreditam mais em Deus. Buscar as coisas que pessoas que buscam mais a Deus. Então você acaba crescendo quando você valoriza quem está produzindo fé. Então, pessoas que não produzem fé vão levar você a uma repetição, vão levar você a uma falsa direção, vão ignorar você, vão fazer você fazer coisas erradas. Então, você já imitou pessoas? Você já imitou pessoas que falavam coisas e de repente começou a falar igual elas? Você já começou a fazer coisas que pessoas faziam e começou a agir igual elas? Você já executou coisas erradas que pessoas disseram e deram errada? Então, por exemplo, como você pode, por exemplo, ouvir pessoas que fizeram tudo errado? Como uma pessoa pode ser uma resposta na sua vida, pode ser uma resposta de fé na sua vida, falar coisas boas para você, sendo que na vida dela nunca mudou nada? Então, é como você ouvir críticas de quem nunca transformou nada. É como você ouvir palavras e conselhos de quem não tem exemplos. Hoje, eu quero chamar a sua atenção para que você hoje tenha fé, para que você escute a palavra de Deus, para que você viva a palavra de Deus. Quando você vive a palavra de Deus, você executa ela e você profetiza sobre ela. Então, o que você está escutando pode mudar a sua trajetória. A palavra lá em Hebreus diz que de nada adianta ouvir a palavra da pregação se eu não tenho fé, se eu não creio nela. Então, não adianta você ouvir a palavra de domingo se você não executa na segunda. Não adianta você ouvir essa mensagem aqui agora e você ficar ouvindo um tanto de coisa errada. E hoje, eu trago no início dessa semana para você, nesse segundo dia da semana que é segunda, nesse segundo dia, essa mensagem justamente chamando a sua atenção para ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem de Deus, ouvir uma resposta de Deus e não ficar somente parado, mas executar aquilo ali, que você não seja como muitas pessoas que preferiram a ausência da palavra e colocaram coisas para dentro da vida dela, palavras que ficaram na vida dela, que mudou a história dela. Hoje eu quero convidar você a buscar, a se encher da palavra de Deus, a se encher da presença de Deus, a ouvir a mensagem de Deus e profetizar sobre aquilo que Deus está falando com você. Então, hoje você precisa viver uma nova história, viver um novo tempo e acreditar que é possível, porque o Senhor quer fazer uma coisa nova na sua vida. Então, você não tem que ficar ouvindo qualquer ladainha por aí fora, ficar ouvindo qualquer fofoca, ouvindo isso e aquilo. Então, se aquilo que você está ouvindo não te edifica, não dê valor a isso. Não dê valor a isso. Não coloque coisas para dentro de você que não vai edificar você. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, o que você está escutando? Você está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo qualquer coisa? Aquilo que você ouvir pode ter um peso na sua vida. Pode produzir resultados bons ou resultados ruins. Porque a fé que você ouvir pode ser fé negativa ou fé positiva. Então, o que é uma fé negativa? A fé negativa é aquela ao contrário daquela que faz você acreditar no que é de Deus. Ou seja, a fé negativa é o medo. O medo é a fé negativa. Ela paralisa você, não deixa você produzir nada. Porque você ouviu, teve medo e não faz nada. Então, a fé positiva é uma fé que move você, faz você querer viver coisas novas,
coisas maravilhosas. Hoje eu quero convidar você a ter uma fé positiva, aonde você vai profetizar, aonde você vai acreditar, aonde você vai estar ouvindo a palavra agora, por exemplo, e vai falar assim: não, eu vou ter uma fé positiva hoje, eu vou mudar o meu vocabulário, vou mudar o meu dia, vou mudar a minha história e vou começar a profetizar que é possível, que eu creio, através, a palavra do Senhor diz que tudo é possível que crê, então eu vou acreditar. A palavra do Senhor diz que é possível, todas as coisas são possíveis para Deus, então eu vou acreditar que é possível, eu não vou desistir. A palavra de Deus diz que não é para mim ter medo, para eu ter medo, porque Ele é comigo, então eu não terei medo, porque maior é o Senhor que está comigo. A palavra do Senhor diz que eu devo ser como a águia, eu devo bater asas, ou seja, eu não devo paralisar, eu devo ir além da montanha. Eu não posso ficar paralisado somente naquilo que eu estou vendo, eu tenho que ir além dela, eu preciso ir mais alto, cada vez mais. A palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, então eu preciso acreditar que o Senhor também vai alcançar a minha casa. A palavra do Senhor diz que se eu crer, tudo será possível. Então, se eu não crer, não será possível. Então, porque tudo é possível, eu vou acreditar. Então, observe que aquilo que é positivo, ao contrário, também é verídico. Ou seja, se é aquilo que é fé positiva, também, ao contrário, é uma fé negativa. Se eu não fizer isso, se eu não acreditar, eu vou também paralisar minha vida. Se você não fizer nada, também é um posicionamento na sua história. Então chega uma hora que você precisa acreditar que é possível. Eu não sei como está o seu dia de hoje, mas hoje o Senhor está te convidando a crer que é possível. Hoje o Senhor está te convidando a ouvir coisas que vão edificar a sua fé, que vão mudar a sua vida, vão mudar a sua trajetória. Então escute hoje a voz de Deus e execute com fé. Execute, tenha uma ação, profetize, porque eu creio que vai dar certo. Esse dia de hoje, aquilo que você profetizar, certamente o Senhor estará selando embaixo, porque maior é o Senhor que está contigo. Amém? Vamos orar sobre isso? Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos seus filhos hoje, para que eles tenham um ótimo dia, um excelente dia, um dia de respostas, um dia de abundância. Pai, assim como eles ouviram essa mensagem positiva, que a fé vem pelo ouvir, então hoje, Senhor Pai, tira tudo aquilo, Senhor Pai, que não é do Senhor na vida dos seus filhos. Tudo que tem paralisado a vida dos seus filhos, tem tirado eles, Senhor Pai, da resposta do céu. Toda palavra negativa que eles têm ouvido, todo laço que eles têm, Pai, recebido na vida deles como uma mensagem negativa, que o Senhor arranque da vida deles, que o Senhor arranque da história deles, que o Senhor entre com o seu poder, que o Senhor manifeste, Senhor Pai, a sua glória e traga sobre a vida deles um novo tempo, traga sobre a vida deles uma nova trajetória, que envergonhados e confundidos sejam os adversários deles, mas que eles não sejam envergonhados, que eles não sejam confundidos. Senhor, abre os céus em favor da vida dos seus filhos hoje e será sobre eles um novo tempo, fazendo que, Pai, que aquilo que eles estejam profetizando tenha a ver com aquilo que eles acreditam, com o que eles ouviram. Senhor, fala, assim como a mensagem hoje foi sobre ouvir a palavra de Deus, Senhor, que através dessa mensagem que eles ouviram hoje, através dessa mensagem de fé sobre aquilo que eles escutam como ensinamento hoje, Senhor, que eles vivam uma nova história, que eles vivam um novo tempo, que eles acreditem que tudo que para o Senhor que é possível é realizador. Então, Senhor, venha, cumpra o Salmos 37:4 na vida dos seus filhos, que aqueles que agradam do Senhor, o Senhor realiza os desejos do coração. Opera hoje na vida daquelas pessoas, Pai, que estão, Pai, elas não estavam crendo mais, Senhor, Pai, que era possível serem curadas. Cura elas hoje, para louvor da sua glória. Elas não estavam crendo mais, Senhor, Pai, que essa área profissional iria mudar. Pai, muda essa história profissional, muda essa história financeira, no nome do Senhor Jesus Cristo. Elas, Pai, por causa da dificuldade, por causa de tantas coisas que elas já ouviram, elas não estavam crendo mais, Pai, que é possível, Senhor Pai, a história sentimental delas mudarem, mas, Senhor Pai, diante de uma palavra positiva, Pai, pela fé, elas vão passar a acreditar que é possível sim.
que tem resposta assim na área sentimental, na área familiar da vida delas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, um diagnóstico que elas ouviram, fizeram que elas, Senhor Pai, não acreditasse mais, se entregasse, Senhor Pai, à enfermidade, se entregasse à morte. Mas assim como tem um diagnóstico contrário, também tem uma palavra positiva que é possível, que tem cura sim, tem milagre sim, tem resposta sim na vida dela. E eu creio que grandes coisas fará o Senhor. Opera na vida dos seus filhos, Pai. Muda a sorte deles em todas as áreas, porque, Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Nós cremos, Pai, sua palavra diz: não tenha medo, seja forte e corajoso. Não desanime, porque eu sou o teu Deus, Pai. Então hoje nós cremos. Aquele que acordou desanimado, Senhor Pai, está crendo. Aquele que acordou, Senhor Pai, triste, está alegre. E aquele, Senhor Pai, que estava para desistir, não vai desistir, porque maior é o Senhor que está conosco. E nós cremos que grandes coisas fará o Senhor nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós daremos passos de fé hoje e cremos, Senhor Pai, profetizaremos que vai acontecer, que o Senhor é conosco, que já está nascendo, que já existe em nossa vida, em nome de Jesus Cristo, e contaremos pela fé aqui o nosso testemunho e não desistiremos, porque cremos que o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje nossa reflexão foi mais um ensino de como se deve agir na fé e como não se deve agir, mas pela oração você entendeu tudo que pode respaldar você, e eu creio que grandes coisas fará o Senhor na sua vida, esse dia chamado hoje. Eu creio no que Deus preparou para você. Amém? Tenha um ótimo dia, um dia cheio de fé positiva, uma fé no Senhor, que existe uma resposta ao contrário daquilo que é negativo. Jesus abençoe vocês. Ótimo dia. Compartilhe essa mensagem. Um grande abraço para você. Jesus abençoe. Amo vocês.